carreiras tecidas, aonde eu obtive um lado de aproximadamente 32 centímetros. Minha gente, nesta medida eu volto a tecer no formato de quadrado mesmo. Então, ao invés de aqui do ponto em que eu estou, eu fazer a carreira de volta, eu simplesmente continuo tecendo o quadrado perfeito, da forma que nós já o conhecemos, fazendo, já tendo um ponto alto na extremidade, mais 2 pontos altos. Então, aqui você vê que agora eu faço o meu segundo, totalizando 3 pontos altos na extremidade. Eu faço as 3 correntes da extremidade, eu laço e neste mesmo intervalo eu vou novamente iniciar a contagem de 3 pontos altos. Você está acompanhando o segundo e agora você vê o terceiro. Pessoal, existe uma diferença aqui, porque no quadrado perfeito, em todas as carreiras, há alternância, aonde é corrente vira 3 pontos altos, aonde é 3 pontos altos vira corrente. Mas eu estou retomando, isso quer dizer que eu tinha carreiras de ida e volta, e isso também implica em eu não continuar tendo esta marcação que você vê aqui. Eu perdi, porque eu fiz carreira de ida e volta. Então, aqui, eu retomo aquela ideia que nós fizemos no início, aqui, olha, aonde eu fui contando os pontos e fui fazendo 3 pontos altos e uma corrente, 3 pontos altos e assim sucessivamente. Eu preciso fazer a contagem de pontos e deixar o intervalo de pontos necessários para ela. Então, aqui eu faço uma corrente e aqui na base eu deixaria o espaço de uma corrente, de um ponto. Eu não tenho neste intervalo um ponto, porque aqui eu tenho um ponto alto, não dá para contar. Mas eu sei que o ponto alto, ele faz a mesma altura de 3 correntes. Então, eu laço. Tendo 3 correntes, eu teria 3 pontos altos. Tudo bem até aí? Mas eu tenho uma corrente aqui em cima. Eu preciso eliminar um ponto da base. Então, se eu teria 3 pontos altos neste intervalo, eu vou fazer somente 2. Então, eu venho aqui, ó, ao redor e eu faço 1, e eu faço 2 pontos altos. Mas está faltando um ponto alto para eu fazer o bloquinho de 3. Tudo bem, eu vou laçar, eu venho para o próximo intervalo, aonde são 3 correntes, e eu vou trabalhar ao redor, tá? Vou fazer aqui o meu terceiro ponto alto. Eu sei que a cada 3 pontos, o intervalo de uma corrente deve ser feito. Então, eu faço uma corrente, eu laço e lembra, eu tinha 3 correntes, eu fiz um ponto, então sobraram 2 correntes. Eu tenho um ponto aqui em cima, mais uma vez vou deixar o intervalo aqui. Então, neste intervalo de 3 correntes de base, eu faço um ponto alto, pulo um ponto e mais um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto alto. E observe, eu só tenho o meu primeiro ponto alto do próximo bloquinho. No próximo intervalo, eu vou fazer os 2 pontos altos. Então, olha aqui, eu mantendo, né, a alternância dos pontos, ó, 1, 2, 3, e eu tenho a corrente aqui. Então, após esses 3, eu vou fazer novamente uma corrente. Laço. Eu tenho um cordão aqui de 3 correntes. Novamente, eu faço aquela continha, né? Se eu tenho 3 correntes, uma eu elimino. Sobram 2. Isso quer dizer que aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Faltando um para o bloquinho de 3. Então, no próximo intervalo, eu faço um ponto alto somente. Repito a corrente, porque é o meu intervalo, e reinicio a contagem. Percebeu que a gente está mantendo o desenho, mantendo a quantidade de pontos, porém adaptando e adequando para esta realidade aqui, que não é como esta. Percebeu? Tudo bem? Então agora é assim, eu vou até o final desta carreira para eu te mostrar o resultado dela. E olha só, uma vez que eu tenha chegado na extremidade, eu já passei por essa parte aqui do quadradinho, né? E aí você observa
que nesta parte, olha, daqui até a extremidade, a gente retomou aquele desenho do quadrado perfeito, aquela marcação do quadrado perfeito, aonde eu volto a fazer 3 pontos altos no intervalo de corrente da carreira anterior, que é exatamente o desenho que a gente utiliza no Granny Square, tá bom? Aí, minha gente, na extremidade, a gente volta a tecer da mesma forma que a gente vinha tecendo na ideia do quadrado perfeito. Então, eu já tenho aqui a minha corrente. Na extremidade, eu faço os meus 3 pontos altos, né? Olha, então, você vê agora o terceiro. E aí, 3 correntes para a extremidade, que é a parte do aumento, né? E aí, aqui, olha, mais 3 pontos altos, tudo, né? Nas 3 correntes da carreira anterior. Olha lá. E aí, uma corrente que fica no lugar desses 3 pontos. E na corrente de intercalamento da carreira anterior é que eu vou fazer os 3 pontos altos. Vocês percebem que a adaptação do desenho para o formato, para a gente chegar ao que é desejado, é super tranquilo, é muito facinho de você ir observando os pontos e ir transformando, tá? A ideia aqui é transformar. Bem, mais uma vez, tá? Eu vou finalizar, no caso, esta carreira, e aí eu volto no final, porque eu encerro o contorno todo aqui com vocês. Para encerrar a carreira, então veja, eu estou aqui com os 3 pontos altos que eu fiz naquele intervalo aonde vai ser a extremidade, né? Eu faço uma corrente, eu laço, passo minha agulha pela terceira corrente, puxo aqui a minha alcinha e, minha gente, eu vou arrematar tudo de uma vez só. Vou fazer aqui com meio ponto, tá? Então, percebe que quando a gente encerra a carreira desta forma, né, a gente já está no exato ponto inicial para começar uma próxima carreira. E aí, na verdade, você vai tecer a quantidade de carreiras desejada para que você obtenha o tamanho de lado que você precisa, que você deseja. Eu aqui vou tecer mais pelo menos uma. E aí eu vou verificar o tamanho que eu vou obter e a gente decide se faz mais ou se para por aí e vamos para o acabamento, tá bom? Pessoal, eu fiz então 3 carreiras dando a volta no quadrado por completo, que me rendeu 35 centímetros de lado. Então, cada lado do meu quadrado tem 35 centímetros. Uma vez tendo chego ao final da minha terceira carreira, eu aqui arremato o meu cabo e eu volto a trabalhar assim como eu fiz aqui um persponto, olhe só, com a cor branca. Nós vamos fazer o mesmo ao redor da peça. Então, estando com 2 cabos, aqui eu estou utilizando o Clea 1000, eu vou pôr um ponto aqui na agulha. E em qualquer parte, não tem um lugar melhor, não tem lugar certo para você fazer isto. Em qualquer parte, você vai aqui escolher um ponto, vai passar a sua agulha, vai puxar a alça e já vai arrematar, porque nós vamos trabalhar pontos baixíssimos ao redor. E para cada ponto, nós vamos aqui fazer um ponto baixíssimo. Isso vai ser ao redor do meu quadrado por completo. Então, aqui eu vou fazer o contorno todinho e eu volto para continuar a execução com vocês. Mais uma vez, tendo chego ao final, nós vamos aqui arrematar este cabo. Então, a nossa cor branca sai da execução. Eu trago aqui o cabo para fora. E, minha gente, eu sempre gosto de trazer o cabo para trás, para frente, fazendo ele passear pela execução mesmo, para depois eu poder fazer o arremate, tá? Então, eu vou trazer ele para frente agora, olha.
Vou pegando aqui um ponto por vez, ó, tá vendo? Vou levar para trás novamente. Ó, tá? E eu deixo ele aqui para depois a gente fazer o arremate. E nós vamos voltar a trabalhar, eu aqui com meu tom de verde, né? Então, continuo trabalhando com 2 cabos. Eu aqui vou colocar um pontinho na agulha, olha aqui, ó, tá? E a gente vai trabalhar uma carreira de pontos baixos em relevo, pegando os pontos por trás. Então, a gente vai trabalhar esse ponto, olha, esses pontinhos que estão aqui, que são os pontos que fecham os pontos altos, estes pontos altos, e vai dar um efeito de relevo nesta parte branca. Então, você tem que trabalhar por trás da sua última carreira, né? Porque a sua última carreira foi essa daqui que foi branquinha. Então, eu vou pegar aqui qualquer ponto, tá? Você também não precisa se preocupar em qual ponto você estará. E eu vou colocar o primeiro ponto aqui na minha execução, ó. Vou para o próximo ponto. Vou já deixando o cabo assim por dentro, ó. Sempre um ponto baixo, ele vai ficando por cima da minha carreira que foi feito com o fio branco. Olha lá, sempre um ponto para cada ponto. Cuidado para você não passar a agulha no cabo branco. Tem que tomar bastante cuidado, porque agora fica tudo bem apertadinho. Aqui eu puxei um pouquinho, ó, tá vendo? Então, isso daqui não foi bom. Vou desfazer aqui. Ó, agora sim, ó, vou pegar só o fio verde. O fio branco não pode vir. Ele não faz parte dessa minha carreira, né? Ele é a carreira anterior. Olha aqui, ó. Vou fazer mais um bocadinho aqui. Às vezes, você vai perceber que a coisa fica um pouquinho apertadinha. Mas tudo bem. Você vai lá, desfaz, abre o ponto para você enxergar, porque realmente é ponto baixo, já é um ponto pequeno. E ele está sendo feito sobre uma carreira que já recebeu uma carreira. E não é qualquer carreira, recebeu uma carreira de ponto baixíssimo, que é bem apertadinho, bem justinho, um ponto bem condensado, né? Olha lá, vamos alargar aqui? Olha lá o efeito que você vai tendo. Então, essa carreira de pontos baixíssimos que a gente fez em branco, fica com efeito de persponto. Vamos lá? Vamos fazer, então, o contorno da nossa carreira, do nosso quadrado, por completo desta forma. Mais uma vez, tendo chegado ao final da carreira, nós vamos aqui arrematar o cabo. Vamos fazer mais uma vez aquelas passadas em que a gente coloca o cabo para trás, para frente, para trás, para frente, enfim. A gente caminha, né, um pouquinho com o nosso cabo, para que depois a gente faça o arremate. E nós vamos voltar a utilizar a cor branca. Mais uma vez, escolhendo qualquer ponto, não tem um ponto exato para você começar, então vou pegar aqui um ponto qualquer, já com um ponto na minha agulha, estou trabalhando com a cor branca e são 2 cabos. A gente vai começar, olha, passando a agulha por um ponto. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo. E nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Nós vamos transformar em ponto picô, passando a agulha na corrente de base e puxando um ponto baixíssimo. Mais 3 correntes no mesmo ponto do ponto baixíssimo anterior, mais mais 1, 2, 3 correntes e no mesmo ponto, ponto baixíssimo. Nós vamos pular um ponto de base e no próximo ponto nós vamos fazer um ponto baixo. Então, você vai ter uma florzinha
de ponto picô feita. Você fará 1, 2, 3 correntes e reiniciará o processo. Então, o seu primeiro picô, 3 correntes, lá na base um ponto baixíssimo, o segundo picô, 3 correntes, no mesmo ponto, né, na base, ponto baixíssimo, o seu terceiro picô que compõe a florzinha. Pula um ponto de base no próximo ponto, ponto baixo. E você vai vendo que vai remontando as florzinhas. Novamente, olha, 3 correntes, na base você vai fazer um picô com ponto baixíssimo, 3 correntes, na base o ponto baixíssimo para o segundo picô, 3 correntes, na base ponto baixíssimo para o terceiro picô, tendo mais uma florzinha. Pula um ponto de base e no próximo ponto você faz o ponto baixo. Perceba que as florzinhas vão ficando uma sobre a outra. E o contorno você vai fazer totalmente desta forma. E uma vez que você tenha feito todo o contorno da sua peça com os pontinhos picôs em formato de florzinha, você tem a sua peça totalmente concluída e prontinha para ser usada. Lembrando que desse tamanho que eu teci aqui, eu obtive 38 centímetros de lado. Então, 38 por 38.